Aleluia. Não retires de mim o teu espírito. Aleluia. Vamos deixar aqui Salmo 51 e o versículo 15 em diante. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado, e um contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Aleluia. Não retires de mim o teu espírito, disse o salmista Davi, sendo aí levado a falar coisas de Deus para nossas vidas, quando ele louvava, quando ele apresentava ao Senhor situações. Você pode até ter ouvido muita coisa nesses dias, mas o salmista Davi, muitas vezes, quando Deus o escolheu e ungiu como rei de Israel, de quando ele matou um urso e um leão, que queriam roubar uma de suas ovelhinhas, uma das ovelhas de seu pai, de quando matou Golias com uma funda e 5 pedras, e uma das 5 pedras que ele pegou ali no ribeiro, no rio que ele passava, cheixos, vamos entender que seja assim, umas pedras diferenciadas, de tamanhos diferentes. De quando foi perseguido por Saul e traído por seu filho Absalão. De quando adulterou com Betseba. Do início ao fim de sua história. Tudo isso é fascinante, é importante. Quando Davi escreveu o trecho do versículo que abre e fala, ele estava ali simplesmente apavorado, com medo de perder aquilo que o fazia ser um homem especial, que era o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a partir daquele momento em que Samuel ungiu a sua cabeça na casa do seu pai Jessé, diante de todos que ali estavam, o Espírito Santo se apoderou de Davi naquele dia diante dos seus irmãos, do seu pai e de todos. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. O que é que nós vamos entender com isso? Vamos entender que Davi tinha um discernimento para saber se algo era mentira ou verdade. Tinha ousadia que afastava os medos, a covardia comuns em alguns dos homens daquela época. Tinha visão para prever alguma coisa muito além do que os outros homens. Tinha facilidade em governar, porque o Espírito Santo sussurrava em seu coração a fim de que tomasse decisões mais sábias, acertadas, não é? Tinha quebrantamento, porque o Espírito que nele estava, aleluia, era capaz de convencê-lo do pecado, fazê-lo se humilhar perante Deus. Tinha senso de justiça, amor, alegria, bondade. Era quem deveria, ou era exaltado ali por Israel, em Israel, amado pelo seu povo, porque o Espírito Santo se apoderou dele.
Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, como está em Gálatas 5, 22 e 23. Estar sem o Espírito Santo seria voltar a ser cego, voltar a ser fraco, voltar a ter a natureza pecaminosa, voltar a estar suscetível às armadilhas demoníacas. Aos poucos, nada mais seria admirável em Davi. Aos poucos, seu governo iria regredindo, se perdesse o bem maior que Deus lhe dera. Como na vida de Davi, o maior bem que o homem pode ter é a constante presença do Espírito Santo de Deus. Ele é quem governa a sua vida, nossa vida. Aleluia. E o maior desastre que pode acontecer com um cristão, com um ser humano, é perder a presença do Espírito Santo, que este venha a se afastar, vamos dizer assim. A Bíblia diz que alguns homens que endureceram, aleluia, tanto amando o pecado, que Deus lhe entregou a seus próprios desejos e que por fim receberam o que merecem. Será que você, tendo conhecido a Deus, aqueles homens também eram assim, mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, desvaneceram e o seu coração insensato se endureceu. Alguns, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, como está em Romanos 1, 21 e 24. Que tipo de mães e pais, esposa ou marido, servo ou patrão somos sem o Espírito Santo de Deus? Que tipo de caráter vamos ter sem ele para nos convencer acerca do pecado e injustiça que cometemos? Que tipo de liderança de igreja ou na vida secular, se ele se retirar deste homem, desta mulher, que pessoa se tornaria? Não quero nem pensar numa tal coisa. Eu sei que eu mesmo desfinharia até a morte. Minha vida seria totalmente destruída, minha família já não seria a mesma, meu ministério acabaria envergonhado. Qual é o seu maior temor? Será que o seu maior temor seria o de Davi, de perder o Espírito Santo de Deus em sua vida? Será que vale a pena trocar o Espírito Santo de Deus por não tê-lo em sua vida qualquer coisa, qualquer preço? Ou é, de fato, um castigo que o Espírito Santo não venha sair da tua vida? O Espírito Santo jamais se afasta de um crente fiel. Todavia, o Espírito se retira quando a fé é abandonada e quando a voz do Espírito não mais é ouvida. Quando os corações ficam endurecidos a tal ponto que não há mais possibilidade de arrependimento. Romanos 8, 17 ao 19. O Espírito Santo não se retira por qualquer pecado. Ele está em nós justamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos levar ao arrependimento. Mas se continuarmos na rebeldia, sem sincero propósito de deixarmos o pecado, já não mais seremos membros do corpo de Cristo. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o Espírito do conhecimento e da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas certa expectação horrível de juízo e ardor no fogo que há de devorar os adversários. Misericórdia. O pior é que muita gente está perdendo a sensibilidade. Muita gente não está mais se importando. Mas o adorador sabe que ter o Espírito Santo é ter Deus dentro dele. É ser um adorador segundo o coração de Deus. Mas o que é ter um coração segundo o coração de Deus? Não é nunca errar e cair, mas sim cair, reconhecer e se arrepender. Davi disse: meu pecado está diante de ti, contra ti pequei somente. Eu imagino o que deve ter passado na mente de Davi. Deus, faça qualquer coisa comigo. Tire a coroa, tire a fama, tire o trono, qualquer coisa, mas não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. Eu entendo que Davi entendeu a dependência do Espírito Santo. Entendeu que tudo, as vitórias, o gigante, tocar harpa, foi pelo poder do Espírito Santo. Como é bom quando o homem reconhece a grandeza de Deus em suas vidas. Se o Espírito Santo fosse retirado de Davi, ficaria fadado ao fracasso eterno. A essência. Exemplo, Sansão, Saul ficou endemoniado. Nestes dias, Deus procura pessoas que valorizam o Espírito Santo de Deus. Pode fazer várias cirurgias o Espírito Santo, aleluia, em nossas vidas. Ele vai tocar o coração sofrido, triste, cansado de tanta decepção, não é? Como eu dizia ontem, o joio tem se misturado tanto com trigo que às vezes dá a impressão que tem mais joio do que trigo. Aleluia. Talvez você está cansado de tantas decepções e vai ficar ali preocupado com o coração realmente precisando ser mudado, mas um coração de um adorador, coração quebrantado e que se arrepende, alcança a resposta de Deus. E era isso que Davi tinha, apesar de ter adulterado, de ter errado, de ter falhado como homem. Ele fez a oração no Salmo 51, dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Se temermos perdê-lo, buscaremos uma vida santa. Ele não pode habitar no lugar imundo. Buscaremos perdoar a quem nos tem ofendido. Buscaremos guardar uma boca nossa das palavras ociosas, palavras de quem não tem o que fazer ou dizer e então diz bobagem, abobrinhas, como é a linguagem popular. Guardar o nosso corpo da prostituição, guardar nossas mãos do ganho ilícito, guardar nossa alma da violência, da perversidade, da inveja, do amor a este mundo. O Espírito Santo se apodere de mim, de você, totalmente, todos os dias, em todo o tempo. Diga: eu quero, eu preciso andar com Ele. Que o Espírito Santo te cele, unja, te batize, aí onde você está mesmo. Que Ele lidere a tua mente, o teu coração e cada um dos seus atos. Jamais poderemos perdê-lo. Seria uma tragédia. Portanto, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Quem escreveu este salmo? Davi.
ele o escreveu após ter cometido 2 pecados que muito entristeceram o coração de Deus: o adultério e o assassinato. Quem foi Davi? Ele é um grande exemplo de servo de Deus, de fé. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, e através desse versículo podemos entender pela palavra de Deus e descobrir o segredo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A começar dessa parte dá para entender que lugar de humildade ele entrou, que lugar de humildade Davi procurou. Davi sabia por si mesmo, ele não poderia se purificar ou se justificar perante Deus. Por isso ele clama para que o próprio Senhor se compadeça dele, ao pedir um coração puro e um espírito inabalável. Devemos ser como Davi nesta situação. Ter a consciência de que só Deus pode nos livrar da condenação e do pecado. Só Deus pode limpar o homem, o seu coração. Se começarmos a mergulhar na palavra, vamos entender porque Davi queria tanto o coração puro. Ele sabia que sem um coração puro ele jamais poderia ver a Deus. Aleluia. E quando a palavra diz que ele diz: renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, como está em algumas traduções, Davi mais uma vez enfatiza a sua necessidade e dependência do Senhor. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Davi tinha um grande temor de perder a presença de Deus. Ele tinha visto um grande exemplo, que foi o exemplo de Saul, e ele atemorizou-se. Ele não queria ter o mesmo fim de Saul, que foi rejeitado pelo Senhor. Por isso ele clama e pede ao Senhor para que não se afaste dele, nem tampouco retire o seu espírito. Ele amava o Espírito, sabia que ele tinha paz, era o Espírito de Deus que dava a ele. Onde o Espírito Santo está, o mal não pode continuar. E depois desses 2 atos, o adultério e o assassinato, Davi declarou o quanto ele precisava do Senhor, o quanto ele era pobre e necessitado de Deus e da sua graça. E por isso ele alcançou misericórdia. Nós também podemos alcançar. Talvez você esteja aí ouvindo e dizendo: missionária Milka, eu estou igual a Davi, eu pequei, eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu traí a minha esposa, eu traí meu esposo. Mas escuta, o Espírito Santo quer te convencer do pecado e da justiça, do amor, da misericórdia de Deus. Mas para alcançar a bênção do Senhor, a cura, o perdão, a misericórdia, é preciso de 4 coisas importantes que a palavra de Deus, que é a verdade, nos diz: humildade, oração, busca e conversão dos pecados. É necessário obedecer a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que você está aí agora dizendo: missionária Milka, eu tenho até vergonha de pedir perdão, porque os atos que cometi, as atitudes que tive, eu sei que Deus não se agradou. É uma hora importante de você lembrar que nós não estamos órfãos, porque Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: eu irei, mas deixarei convosco o Consolador. Aleluia. Muitas vezes nós temos negado este presente. Deixamos o Espírito do lado para fazer nossa vontade. Cuidado, porque a inclinação da carne, do pecado, é a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E Davi sabia disso, por isso, tão grande temor em perder o Espírito Santo de Deus.
Eu quero convidar você agora, você que está aí ouvindo a programação, já estou encerrando. Mas não posso deixar de te convidar a aceitar a Jesus como teu Salvador. Pedir a Deus, não retires de mim o teu Espírito. Pedir a Deus que Ele permaneça na sua vida através do Espírito Santo dele, de Deus, para te convencer do pecado, da justiça e para mudar a tua vida. Aleluia! Deus, Ele nos ama. E quando Ele doou o seu único filho, foi para que nós obtivéssemos a salvação. Como é que você se sente ao saber que Jesus está voltando? Como é que você se sente em entender que você talvez tenha ferido o Espírito Santo de Deus? É agora a hora do arrependimento. Eu quero te convidar em nome de Jesus, que você venha tornar a ter a alegria da salvação, que você venha entender que é bom ter um espírito voluntário, que você venha entender que mesmo que você tenha transgredido do caminho da salvação, mas quando você se arrepende, vai ter mudança de história na tua vida. Talvez a palavra não foi muito boa para alguém que está praticando mal, que está se afastando da vontade de Deus, mas a palavra desta sexta-feira é essa: não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim o Espírito de Deus, não retires de mim a tua presença. Venha mergulhar na palavra, venha entender a vontade de Deus, venha entender a pureza do coração de Davi e o arrependimento, que através desta necessidade do Espírito Santo faz com que ele mude de caminho. 985550903, diga: eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Diga: não retires de mim o Espírito de Deus. Peça perdão, se arrependa. 985550903.